Olá, tudo bem? Eu sou Ilmar Moniz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, entretenimento, com olhar crítico, pitacos jurídicos e bom humor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força, comenta em nossos vídeos o que você está achando, o que você acha do conteúdo, para que a gente possa direcionar os próximos vídeos de acordo com a sua audiência. E também, se você ainda não é inscrito nas outras redes sociais, me siga lá no Instagram, Ilmar Moniz, no YouTube, no Facebook, Ilmar Moniz, e também faça parte do nosso grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu sempre disponibilizo conteúdos bem robustos, com material escrito para que você possa acompanhar e ter base para a sua carreira. E agora nós estamos em um projeto muito bacana que são de aulas direcionadas para o iniciante no direito, para o advogado recém-formado ou até mesmo para o colega que pretende mudar de área ou ter mais um conteúdo, uma experiência a mais para que possa atuar na advocacia em especial. E aí nós decidimos fazer um conteúdo bem robusto, um passo a passo sobre direito penal, para quem pretende iniciar na advocacia jurídica criminal, que é uma advocacia muito bacana, mas exige de você também um conhecimento aprofundado de determinados pontos e até mesmo questões de experiência que eu posso passar para vocês, e nós vamos passar isso no decorrer das aulas, para que você não cometa equívocos e tenha prejuízos profissionais. E nesse projeto de fazer aulas, nós vamos iniciar hoje com um conteúdo sobre o pré-processo, uma questão ligada às leis penais e também ao criminoso e à vitimologia, muito mais ligado no bate-papo hoje inicial sobre criminologia, sobre essa fase pré-processual, essa fase inicial, para que você possa começar os seus estudos nessa área. E depois nós vamos fazer nos próximos vídeos um passo a passo, falando sobre fase policial, especificando o que você deve fazer, o que você não pode fazer, o que você tem que ter de conhecimento. Depois a fase das audiências iniciais, a audiência de custódia, que nós também já fizemos um vídeo, eu vou deixar a descrição aqui no link também, um link na descrição, desculpa. Vou falar também sobre a questão da audiência de instrução, nós vamos falar sobre recursos, ou seja, nós vamos dar um apanhado geral sobre todos os tipos de matérias envolvendo o direito penal, para que você possa exercer a sua carreira, a sua advocacia muito bem posicionado, como diz alguns colegas, com maestria. Mas vamos lá então falar um pouco sobre essa questão do início do direito penal. E eu preciso aqui, na verdade, conversar com vocês algo muito importante, mas presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora, que você precisa tirar as amarras, os problemas, as dores, os medos que o direito penal causa em algumas pessoas se você quer iniciar nessa carreira. E o primeiro passo que eu vou falar com vocês é muito importante para que você comece a sedimentar isso como entendimento pessoal, para que você possa exercer bem a sua advocacia. E o primeiro passo é entender que o advogado criminalista, ele defende a lei e não o crime. Isso é fundamental você entender, até para que você possa dar como resposta às pessoas que vão te cobrar essa informação. Porque as pessoas começam a falar, você é advogado de bandido, advogado de criminoso. E aí você fica constrangido, às vezes no começo da carreira você fica um pouco sem saber como lidar com essa questão. Presta bem atenção, presta muita atenção no que eu vou falar para você agora, que é bem importante. É que você defende a lei, você defende que as pessoas tenham um julgamento justo e que todas as provas possíveis sejam demonstradas nesse julgamento, para que o juiz possa ter base de dar ou não uma condenação, e se for uma condenação, que ela seja dentro dos parâmetros legais. E todo mundo tem direito a uma defesa que demonstre todos as suas provas, tem o direito de falar em processo e tem o direito de uma defesa que tenha conhecimento jurídico para mostrar todos os passos legais que uma defesa precisa ter. Então, quando falarem para você, ou você mesmo já tem essas questões de receios, de medos, ou então de colocações que falam para vocês que defende bandido, que defende o crime, não. O advogado criminalista, ele defende a lei para que quem está sendo julgado e investigado tenha aí todos os seus direitos preservados, para que tenha um julgamento justo.
Até porque grande parte das pessoas que você vai defender, eu tenho certeza, são pessoas inocentes que estão sofrendo irregularmente um procedimento criminal ou investigatório em que você vai precisar intervir e demonstrar a questão da liberdade ou até mesmo da inocência do seu cliente. E para isso depende de um profissional, de um advogado, para que isso seja demonstrado e requisitado ao juízo ou ao tribunal, para que você possa ter o seu cliente libertado. Então se desamarra, presta atenção, esquece essa ideia de que falam para você que advogado criminalista defende o crime, defende bandido e defende a lei para que as pessoas sejam julgadas de acordo com a lei. Então o primeiro ponto já é isso. Depois, outra questão que é importante você saber é que o direito penal ele não está só adstrito, não está só restrito, não está só fechado no Código Penal. Por óbvio, o nosso Código Penal é a base dos crimes comuns que nós vivenciamos quase todos os dias, principalmente no início da carreira. Mas você tem que começar, se pretende advogar na área penal, começar a estudar leis extravagantes que falam sobre crimes ou persecução penal, persecução penal, que você precisa entender e avaliar com conhecimento. Por exemplo, você tem a questão da lei de drogas, que você precisa entender o que é um tráfico de drogas, o que é o usuário, porque você vai lidar com esse tipo de situação na sua carreira. E você não ter o conhecimento, não se aprofundar nessas matérias, principalmente matérias de leis extravagantes, vai acarretar a você um prejuízo muito grande na sua atuação. Por exemplo, eu vou explicar para vocês e vou usar a lei de entorpecentes justamente como base, como exemplo para que você possa entender. A discussão do que é ou do que não é o usuário de drogas. Se é traficante ou se é usuário, se é traficante eventual. Ou seja, veja, um único fato pode acarretar diversos pontos de vistas que podem acarretar ao seu cliente uma liberdade ou uma pena extremamente severa. Vou explicar com um caso prático para vocês, que também vai ser aqui uma forma que a gente vai começar a explicar, que a gente vai começar a passar para vocês com casos práticos. Peguei o caso de um menino que era usuário de droga, usuário de maconha, e ele decidiu então que iria comprar, ele se organizou a comprar para ele e para um colega, né? Ele foi junto com ele um colega comprar entorpecente, cada um com a sua quantidade, cada um foi com o seu dinheiro comprar entorpecente dentro de um shopping. Então decidiram, por forma de delivery com o traficante, que eles iriam comprar a droga lá dentro do shopping. Quando foram comprar, as câmeras do shopping então tiveram a percepção que um movimento estranho entre aquelas pessoas na praça de alimentação, foram abordados pelos seguranças, onde perceberam que cada um tinha uma quantidade pequena de entorpecente e um terceiro tinha uma sacola maior, uma mochila com maior quantidade e dinheiro de entorpecentes. Só que na hora do pega pra capar, da bagunça toda, todo mundo foi levado e conduzido à delegacia como sendo ali todos traficantes, tá? E foi conduzido o inquérito desta forma. Só que o que acontece? As condições, as provas alencadas no processo conseguiu demonstrar que esse cliente em específico tratava-se de um usuário. Demonstrou a questão do seu trabalho fixo, demonstrou cursos que ele fazia, a habitualidade dele com outros movimentos, que não demonstrava a questão do tráfico de drogas e que ele estava ali na verdade só comprando, até porque as câmeras demonstravam isso naquele momento. Mas percebam, o que é importante você entender, já naquele primeiro momento que ele foi preso, foi lavrado o flagrante dele, sem a companhia de um advogado naquele momento, foi lavrado de acordo com as condições que o delegado colocou. E o delegado colocou ali pelo entendimento dele que tratava-se de um traficante de drogas, um tráfico de drogas. E aí ele estava preso, ficou preso e começou todo o procedimento penal dele como se ele fosse traficante. Então precisou de entendimento jurídico contrário para conseguir convencer o juízo, convencer a magistrada, nesse caso era uma juíza, que se tratava não de um traficante, sim de um usuário. E aí teve todo o respaldo com base na lei de entorpecente, também como na jurisprudência. E aí então teve a questão das penas
derivadas, né, do usuário, teve lá a demonstração e conseguiu então não ficar preso e foi solto. Veja, isso custou a ele a liberdade ou não. Se caso não tivesse conhecimento, né, se a equipe não tivesse conhecimento de discutir, de debater com o promotor, com o delegado, com as informações que estavam no processo e demonstrar que ali se tratava de um usuário e não de um traficante, a pena poderia variar de 5 a 15 anos, enquanto do próprio usuário ele tem na verdade só que se comprometer a usar, né, a ir em um tratamento, fazer os cursos, tomar lá aquela questão da bronca que todo mundo fala que é uma pena leve para o usuário, mas para quem atua na área penal tem logo esse entendimento que se você não tem conhecimento do que é isso, né, essa diferença da lei, talvez você não consiga atuar com grande base, com conteúdo para conseguir provar e demonstrar a liberdade do seu cliente. Perceberam? Então assim, a questão das leis extravagantes são fundamentais que você tenha conhecimento. Então, o que eu falo, né, e falava sempre na faculdade, falo com os alunos que é muito importante que você faça. Que você comece a ter um tempo da sua vida para dar uma lida em conteúdo de leis extravagantes. Então, crime ambiental, crime relacionado à lei de entorpecentes, crime do consumidor. Veja, são conteúdos penais que não estão no Código Penal, mas que é fundamental que você tenha conhecimento porque tem uma recorrência muito grande no dia a dia. Por exemplo, nós atuamos hoje com crimes que envolvem empresários, né? Crimes empresariais, crimes tributários. Essa área do direito penal é uma área bem complexa que necessita que você se aprofunde cada vez mais nessa matéria, até porque os tribunais têm mudado com muita frequência as decisões. Porque o que acontece é que, por exemplo, no crime tributário, determinadas situações, o tribunal tem entendido que o pagamento, que isso ou aquilo faz as isenções das penas, ou então que faz com que você não sofra nenhum processo. Então você precisa estar sempre atualizado na questão das leis extravagantes, das leis específicas que envolvem o direito penal. Então você tem essa questão muito grande. Outra situação que é muito importante para você que está iniciando na carreira da advocacia penal. Presta bem atenção que essa questão da criminologia, eu já vou falar para vocês, esse entendimento que você tem que entender da vitimologia, se coloca, se não coloca, direito penal do inimigo, vou explicar isso superficialmente ainda nesse vídeo, né? Mas presta atenção que eu vou falar para vocês que é muito importante para quem está começando também. Ter consciência que a Constituição Federal e os princípios constitucionais penais são fundamentais para que você consiga levar um processo num recurso até o STF e lá às vezes conseguir a liberdade, conseguir a anulação, conseguir a isenção de um processo. Presta atenção então. Veja, você conhecer os princípios constitucionais ligados ao direito penal vai te auxiliar a ter uma petição, né, a ter uma peça jurídica muito bem elaborada, porque você, além de colocar lá as questões de direito, doutrina, colocar as questões jurídicas com conteúdo legal, você também vai colocar os princípios constitucionais que baseiam, que norteiam o direito do seu cliente. Por exemplo, você falar no direito que a Constituição prevê determinado ato de nulidade processual se caso acontecer um tribunal de exceção ou você comprovar que é uma exceção com o seu cliente. Perceba, você demonstrar princípios constitucionais juridicamente num processo, né, os princípios constitucionais penais, você vai ter uma visão muito bacana do magistrado porque você vai demonstrar um conteúdo muito bom. Eu vejo alguns juízes, colegas juízes que a gente conversa em audiência e eles sempre, né, naquele bate-papo falam: nossa doutor, esse princípio aqui é bem legal, ou esse princípio aqui é que vai dar base. Às vezes nas conversas, na própria audiência, o juiz se baseia naquele princípio que você utiliza para dar liberdade do seu cliente. Às vezes o juiz baseia naquele princípio constitucional que você fala para dar nulidade em uma questão de inquérito ou então absolvição do seu cliente por falta de provas. Veja o quanto é importante você conhecer toda a questão legal e principiológica do direito. Então quando você inicia a faculdade, que falam para vocês lá na aula, né? Aqui essa matéria, princípios de direito penal, princípio constitucional ligados ao direito penal, que a gente às vezes está no começo da faculdade e não presta muita atenção.
Agora é fundamental que você entenda, que você conheça. Então vamos lá, como diz aquele coach, né, que vende água, que fala sobre pega a visão. Olha, presta atenção, pega a visão disso, que princípios constitucionais já livrou muito processo meu por causa de nulidade e por questões de subir para recurso, tá? Agora, vamos falar um pouco, para poder não estender tanto esse vídeo. Os próximos, prometo que farei sempre com conteúdo focado, é que esse é bem geralzão de um início de carreira, mas vamos falar um pouco sobre a questão da criminologia, como isso se encaixa no direito penal, se você consegue ou não encaixar no direito penal, né? Se você consegue ou não encaixar na vida prática. Veja, presta atenção que a criminologia, né, que é o estudo de toda a questão relacionada ao crime, tanto da vitimologia, como o direito penal do inimigo, como as questões de circunstâncias criminais, sociológicas, é uma matéria extremamente aprofundada que, só para vocês terem noção, eu fui ter isso de forma muito mais eficaz no mestrado. Então não dá para a gente falar aqui num vídeo de forma muito ampla a questão da criminologia em si. Mas dá para a gente discutir algumas coisas que eu já discuti em processo. E você consegue, às vezes, relevar o juiz para uma visão bem interessante. Por exemplo, eu vou falar para vocês a questão da vitimologia, né? O estudo do comportamento da vítima. A vítima nunca tem culpa, óbvio, de sofrer o crime. No entanto, em alguns crimes específicos, o juiz vai levar sim em conta as condições e o que a vítima fez para que o crime ocorresse. Vou dar um exemplo, tenha calma, você vai entender o porquê eu estou falando para vocês. No crime de estelionato. No crime de estelionato, a grande regra é que a vítima caiu naquele golpe, dependendo do golpe, por óbvio, é porque ela se atraiu em uma vantagem que em outra situação não ocorreria. Falei e ficou difícil, né? Então calma, era aí que eu vou explicar. Imagine a seguinte situação na prática de novo. Uma pessoa oferece um determinado imóvel por um valor extremamente cobiçador. Por exemplo, o imóvel no mercado comercial custaria hoje cerca de 350 mil reais. Todo mundo sabe que naquele bairro, naquelas condições, ele custa 350 mil reais. Aí vem um pseudo-construtor, uma pessoa, e te oferece o mesmo imóvel por 80 mil reais. Ué, mas por que 80 mil reais, né? Você nem se questiona. Aí a vítima do estelionato vai comprar sem tomar as cautelas, porque sempre é isso que acontece, não toma as cautelas, não toma o cuidado devido, porque ele vê uma vantagem muito grande que o mercado não oferece e ele, por si só, cai nesse golpe. Então ele vai atrás de uma vantagem que, teoricamente, não existiria em qualquer situação. Por isso que o estelionatário atrai tanto algumas pessoas. E aí com isso o que acontece? Nessa questão de estudo da vítima. Quando o juiz vai avaliar essas questões, né, para o criminoso, eu já vi juízos, uma grande parte deles, também considerar o comportamento da vítima nas questões que agravam ou diminuem a pena, porque a vítima também corroborou para os fatos nesse sentido. E isso é uma tese que você usa para defender. Eu não estou aqui falando que essa vítima, aquela vítima, esse caso em específico. Estou falando de uma forma genérica, tá? Muitas vezes o que acontece é que a vítima cai nesse golpe porque ela realmente viu uma vantagem que o mercado não dava, então ela toma essa foice. E na hora que tem a punibilização, né, que o promotor pede, as penas mais severas, a gente consegue convencer o juiz que o mercado, que era compatível com o mercado, verificar que não era aquilo que ia acontecer. E aí o juiz tende a não pesar tanto a mão na pena. Veja, então entender um pouco desse sistema da vitimologia, nesse caso em específico, tem auxiliado, principalmente no caso do estelionato, no caso da defesa, tá? Outra situação importante você entender é justamente crimes em demanda, por exemplo, crime de rixa, crime de repetição. Veja, isso é importante você entender que faz parte da criminologia, que vai te auxiliar no começo da sua carreira a defender o seu cliente. Então, como base, né, como esse vídeo, para a gente não estender tanto nesse vídeo, o que é interessante você entender? Que você tenha o conhecimento aprofundado da lei, que você entenda que advogado criminalista não defende bandido, defende sim as circunstâncias legais que devem ser aplicadas,
e também entender que você precisa se aprofundar no conteúdo das leis, sim, do Código Penal, mas também das leis extravagantes que giram em torno do âmbito penal, que tem punibilização, e também entender um pouco de criminologia, o comportamento da vítima, para que você possa descrever isso para o juiz e amenizar determinadas situações, como penas, no caso do estelionato, foi um exemplo que eu dei. Você precisa também entender a questão sociológica para poder demonstrar ao juiz que aquele crime específico tem um viés, que tem um respaldo sociológico, que pode diminuir a questão da pena, as circunstâncias que foram cometidas. Então cada caso é um caso em específico que você vai precisar entender e estudar, e a criminologia também vai te auxiliar muito nisso, tá? Então hoje nós estamos nesse princípio de vídeo, né, nessas aulas, mas agora toda semana nós vamos postar o passo a passo, a partir de agora, com esse início de entender o que é o direito penal no seu início, o passo a passo das próximas aulas, com conteúdo para que você possa exercer a sua profissão com sucesso. Novamente, se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais lá do Instagram e do Facebook e no grupo Telegram. Galera, até a próxima!